Olá, muito boa noite para você. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. O governo do Maranhão envia reforço policial ao Distrito Federal após invasão do Congresso, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. Autoridades e órgãos públicos repudiam ataques à democracia. Período de pré-matrícula em escolas estaduais começa em todo o Maranhão. Casos de depressão atingem mais de 30 milhões de brasileiros. No estado, Campanha Janeiro Branco realiza ações e debates sobre a doença. E ainda, cuidados com a saúde. O movimento nas academias cresce cerca de 70% na região sul do estado. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. E a gente começa o Jornal da Difusora falando sobre os atos de vandalismo que ocorreram durante a invasão ao plenário do STF, Congresso Nacional e Palácio do Planalto, em Brasília. O governo do Maranhão enviou reforço policial do estado ao Distrito Federal com o objetivo de auxiliar no combate de ações extremistas. A coletiva foi conduzida pelo governador Carlos Brandão, que na oportunidade destacou que até esta terça-feira, mais 33 policiais militares do Maranhão serão enviados para o Distrito Federal para garantir o reforço da segurança. Vem um avião da FAB que provavelmente vai pousar não só no Maranhão, mas vai pousar no Piauí e outros estados que estão enviando policiais militares da Força Nacional. Após os ataques no Distrito Federal, sedes de órgãos importantes no Maranhão também tiveram a segurança reforçada. A situação no estado, de acordo com o secretário de Segurança Pública, é de tranquilidade. Garanto à população maranhense que nós estamos tomando todas as providências possíveis, nos antecipando, na verdade, trabalhando de maneira preventiva. Mas caso ocorra, nós estamos preparados para atuarmos. Representantes do Poder Judiciário também participaram da coletiva. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão destacou a necessidade de adotar todas as medidas com o objetivo de garantir o Estado democrático de direito. O que essas pessoas pregam, portanto, é exatamente atos antidemocráticos. Eles querem, portanto, abolir o Estado democrático de direito. E o Código Penal brasileiro também sanciona aqueles que fazem apologia a esse tipo de comportamento. Ainda nesta segunda-feira, o governador Carlos Brandão deve embarcar para Brasília. Assim como ele, outros governadores devem se encontrar com o presidente Lula para discutir estratégias como forma de evitar novos ataques, não só nos estados, mas principalmente no Distrito Federal. Estaremos lá solidário ao Congresso Nacional, solidário ao Supremo, solidário ao presidente Lula e dialogar sobre toda essa situação de fortalecer a democracia do nosso país. Ainda sobre a invasão de bolsonaristas radicais aos três poderes em Brasília, o governador e demais órgãos repudiaram a ocupação, depredação do patrimônio público, além da destruição de documentos históricos. Por meio das redes sociais, Carlos Brandão classificou os ataques como mais um grande absurdo de extremistas que não aceitam o resultado das urnas. Ainda segundo o governador do Maranhão, não há como mudar à força um governo legitimamente eleito. A Assembleia Legislativa do Maranhão informou que, em ambiente democrático, toda e qualquer manifestação de caráter golpista e autoritária merece nosso mais profundo repúdio. O Ministério Público do Estado informou que, neste momento, a democracia brasileira sofreu seu mais vil, abjeto e nefasto atentado após a redemocratização e menciona a identificação e punição exemplar dos responsáveis pelos criminosos atos. E o representante da Defensoria Pública do Estado e do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil também se manifestaram contra atos antidemocráticos. Temos que, como cidadãos e cidadãs, buscar sempre o fortalecimento das instituições. Então, atos terroristas, atos golpistas, só enfraquecem a nossa sociedade. E temos que focar agora em temas importantíssimos, como o combate à fome, a retomada do crescimento do Brasil, o combate à desigualdade social, a redução da miséria e da pobreza no nosso país. Então, esses ataques extremistas e terroristas, que é como eles devem ser classificados, são tristes capítulos na nossa história e a partir de hoje tem que ficar para trás. A Ordem dos Advogados do Brasil considera inaceitável a invasão dos prédios da Presidência da República, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Condenamos com toda a veemência essa ação golpista que se instala no país.
Temos clareza de que esses ataques têm o objetivo de enfraquecer os pilares do mais longevo período democrático da história brasileira. E é neste momento, nossa prioridade é defender o Estado Democrático de Direito, que é uma das missões legadas pela Constituição à Ordem dos Advogados do Brasil. É hora de encerrar de uma vez por todas as investidas contra a democracia brasileira. Disso depende a pacificação de que o país precisa para retomar o caminho do desenvolvimento. A liberdade de expressão e manifestação não incluem permissão para ações violentas nem para atentados contra o Estado Democrático de Direito. E os responsáveis por este levante golpista precisam ser identificados e punidos. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que os responsáveis pelas invasões podem levar até 12 anos de prisão. Nós temos 2 crimes, o artigo 359L e 359M do Código Penal, cujas penas chegam até 12 anos, e um deles cuida exatamente da hipótese de violência, grave ameaça para depor o governo legitimamente constituído, e outro de restrições aos poderes constitucionais. As prisões em flagrante continuam, porque tecnicamente o flagrante ocorre durante o cometimento do crime ou logo após. Ou seja, as pessoas que estão sendo acompanhadas neste momento ainda estão, à luz do Código de Processo Penal, em situação de flagrância. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Otelino Neto, do PCdoB, protocolou uma resolução que busca revogar a Resolução Legislativa 1098/2022, que concedeu o título de cidadão maranhense a Anderson Torres, que foi exonerado da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal por suposta omissão diante dos atos terroristas ocorridos no último domingo. Segundo Otelino, a medida é justa porque Torres foi omisso na invasão do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e a sede do Poder Executivo. A revogação, porém, ainda deverá ser votada, o que só deve acontecer em fevereiro. E a Polícia Federal criou o e-mail denuncia8dejaneiro@pf.gov.br para receber informações sobre os envolvidos nos atos do último domingo. A PF informou que segue investigando os atos de vandalismo com execução de ações de polícia judiciária, realização de perícias e mobilização de policiais federais de vários estados do país. Qualquer pessoa pode denunciar, só enviar informações via e-mail e as denúncias serão apuradas. E o Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco inicia período de pré-matrícula em escolas estaduais. E ainda, vice-governador do estado, Felipe Camarão, cumpre agenda em Caxias. É um instante só. De volta com o Jornal da Difusora para todo o Maranhão, e a gente continua falando sobre democracia. O eleitor que não compareceu às urnas no dia 30 de outubro, data do segundo turno das eleições, teve até hoje para justificar a ausência. Quem perdeu o prazo agora fica sujeito a sanções já estabelecidas pela Justiça Eleitoral. No segundo turno, a abstenção no Maranhão foi de 1.184.503 eleitores, ou seja, 23,51% de todo o eleitorado do estado deixou de votar para presidente. Quem não justificar a ausência fica sujeito a sanções, já estabelecidas pela Justiça Eleitoral. Não participação em concurso público, não contratação com a administração pública, o não recebimento de empréstimos dos bancos estatais, onde o poder público é parte proprietária. Então, há uma série de restrições de direitos da vida civil para quem não realizou essa justificativa. Quem deixa de votar em mais de um pleito corre o risco até de ter o título de eleitor cancelado. O título é cancelado após 3 eleições sucessivas não justificadas. Então, se ele faltou no primeiro turno e faltou no segundo turno e não justificou no próximo pleito eleitoral, agora em 2024, nas eleições municipais, se ele se ausentar no primeiro turno, ele já pode ter o título de eleitor cancelado. Foi aberto o sistema para a realização de pré-matrículas para as escolas da Rede Estadual de Ensino do Maranhão. Vamos conferir na reportagem de Judson Carvalho. A pré-matrícula é destinada para o preenchimento de mais de 80 mil vagas na Rede Estadual de Ensino. Essas vagas hoje
contemplam todas as etapas que nós oferecemos, tanto a educação infantil em 2 creches aqui em São Luís, a creche da Liberdade e a creche Centro, como o ensino fundamental na capital e também nos IEMAs bilíngue de São Luís e de Santo Inês, como do ensino médio, tanto de tempo integral como de tempo parcial em todo o continente. As inscrições começaram hoje e são feitas exclusivamente pela internet neste site www.educação.ma.gov.br. E atenção, o prazo acaba na próxima sexta-feira. Clica no item pré-matrícula e ele é direcionado para o nosso sistema. No nosso sistema ele deve informar os dados do responsável, os dados da criança e fazer a opção pela escola desejada. A lista de estudantes pré-matriculados será divulgada a partir do dia 13 de janeiro. O superintendente da Secretaria Estadual de Educação, João Paulo Mendes, pede a atenção dos pais ou responsáveis pelos alunos inscritos em relação ao prazo para a confirmação presencial das matrículas. Nessa fase de confirmação de matrícula acontece no período de 17 a 19 de janeiro. Nesta ocasião, o responsável ou o próprio estudante, quando maior de idade, se direciona até um estabelecimento de ensino selecionado na fase anterior e apresenta a sua documentação. Que documentação seria essa? Tanto a documentação pessoal do estudante e do responsável, como a documentação escolar que demonstra a sua trajetória escolar. E o vice-governador do estado, Felipe Camarão, cumpriu a agenda em Caxias no último final de semana. Na ocasião, os índices da educação e a importância da parceria com o Poder Executivo e Legislativo estiveram em pauta durante a visita. Cumprindo a agenda, Felipe Camarão fez uma visita ao bispo diocesano e participou da missa celebrada na igreja da Catedral. Uma agenda, sobretudo, de visita à cidade, para reafirmar o compromisso do governador Carlos Brandão com Caxias. Mas eu também aproveitei para visitar Dom Sebastião, nosso bispo, participar dos festejos de São Sebastião. Além de enfatizar a preocupação em melhorar os índices da educação do Estado, ele também destacou a importância da parceria com o Poder Executivo e Legislativo. O Estado do Maranhão tem quase 1 milhão de pessoas analfabetas, entre jovens e adultos, e nós vamos tratar isso com muita prioridade, erradicar, tornar o Maranhão território livre do analfabetismo. O vice-governador vem em Caxias para que ele possa solidificar cada vez mais essa aproximação importante, e ele que deverá ficar na parte da educação, eu tenho certeza absoluta que irá contribuir para que a educação do Maranhão e a educação especial de Caxias, nós possamos ter uma educação muito melhor. Isso reforça mais uma vez a parceria do Estado e município e, claro, quem ganha com essa parceria é a nossa população. Após a missa, o vice-governador e toda a comitiva política almoçaram na Fazenda da Esperança. A Fazenda da Esperança, Nossa Senhora das Graças, fundada em fevereiro de 2014, está localizada em uma área de 40 hectares, no povoado Cruz, segundo o distrito de Caxias. O Centro de Reabilitação e Ressocialização é o terceiro do estado do Maranhão. Para a Diocese de Caxias, a visita do vice-governador é de extrema importância e valorização. Então, isso sinaliza que o governo, o poder público, está preocupado com essas atividades de recuperação de vida de pessoas. E o Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, casos de depressão atingem mais de 30 milhões de brasileiros. E ainda procura por atividade física em academias cresce na região sul do estado. A gente volta com o Jornal da Difusora e agora a gente fala sobre um alerta à saúde. Casos de depressão atingem mais de 30 milhões de brasileiros. Esse índice classifica o Brasil como um país de maior prevalência da doença. A campanha Janeiro Branco deste ano tem 3 vertentes fundamentais que ajudam a trabalhar a saúde mental. É a questão da nutrição. A gente sabe que o que a gente é o que a gente come, então se alimentar melhor é importante para a gente ter uma vida mais saudável. Praticar atividades físicas, não só em certos períodos, não só em janeiro, ou só em julho, mas durante todo o ano. E outro fator importantíssimo, principalmente para nós, homens, que pouco vamos aos médicos, né? Se você for ver numa fila de ambulatório, a maior parte são mulheres. Ansiedade, desânimo, alteração no humor, problemas de sono são alguns dos sintomas indicando que está na hora de dar atenção à saúde mental. De acordo com o Ministério da Saúde, a prevalência de depressão ao longo da vida no Brasil atinge mais de 30 milhões de brasileiros. Sempre procure ajuda, principalmente nos serviços públicos, por exemplo, que a gente pode orientar os CAPs,
que o Centro de Atenção Psicossocial, no caso nosso, é para álcool e drogas, mas também a gente orienta outras patologias lá, porque você buscando ajuda no início da doença, você evita uma cronificação e boa parte delas tem cura. Estudos comprovam que desde o início da pandemia, o tema saúde mental ficou ainda mais delicado, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. No Brasil, a Fiocruz fez uma pesquisa durante o primeiro ano de pandemia e mais de 40% dos entrevistados disseram ter sentimentos de tristeza ou depressão. E mais da metade dos entrevistados afirmaram experimentar sentimentos de nervosismo ou ansiedade, muitas vezes ou sempre. Então muitas pessoas sofreram em casa, sofreram calados e a ansiedade acabou se transformando em quadros depressivos e assolou e duplicou durante a pandemia aí os problemas de humor da população em geral. E uma boa opção para a prevenção e auxílio no tratamento da saúde é a atividade física. Em Imperatriz, o movimento nas academias cresceu cerca de 70%. Tem gente já preparando a boa forma, pensando, olha só, no carnaval. As academias geralmente ficam lotadas em janeiro. A procura aumenta em até 70% nas matrículas de novos alunos. Quem extrapolou nas festas de Natal e fim de ano quer recuperar o ritmo e voltar a ficar em forma. Tentei manter mais ou menos a média. No Natal, sim, eu meti o pé na jaca, né? Mas no Ano Novo eu procurei manter a calma e tal. Mas a gente sempre está correndo atrás do prejuízo e não deixar extrapolar muito. Além de perder aquelas calorias adquiridas nas festas de fim de ano, as matrículas aumentam nesse período nas academias porque as pessoas já se preparam para o período de carnaval. A médica Arlane diz que não exagerou muito, mas já veio em busca de preparo para o carnaval. Eu mantive o equilíbrio, às vezes um deslize aqui, outro ali, mas aí já estou de volta na academia para recuperar o tempo perdido. Quem está iniciando, como vem de um período festivo do final de ano, a gente recomenda fazer um aeróbico para aumentar a respiração, o trabalho de respiração, que exige muito durante o treino. E acompanhamento junto com a musculação, entendeu? A ideia é começar com a orientação de um profissional que vai avaliar o perfil e a necessidade de cada pessoa. Montar um treino para ele específico, em cima do objetivo dele e do que ele está precisando, né? E para não perder o aluno que se matriculou durante esse período, os profissionais usam estratégias para manter o novo público. Temos 12 instrutores para acompanhar todos os alunos e tem as aulas coletivas. E nós abrimos de domingo a domingo. Então, tudo isso faz com que o aluno fique dentro da academia. Ele chega, conhece e fica, e não sai mais. E o Jornal da Difusora fica por aqui com imagens da Avenida Castelo Branco, em São Luís. Muito obrigada pela sua audiência. Um grande beijo para você, boa noite, até amanhã.